as centrais extrafísicas são mega bolsões, né? São. Já super estruturados. Mas às vezes o processo está dentro de Comunex mesmo. Já está tudo organizado. E outra coisa, você sabe que extrafisicamente, às vezes, eles fazem comemorações, né, de certas coisas, tudo. Às vezes é feito nesses lugares. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Lá mesmo, de vez em quando, tinha comemorações de despedida do faroel do povo, que vinha a renascer, um monte de gente. Agora, o melhor da história é que às vezes eles iam renascer em lugares diferentes, mas mais ou menos nesses próximos 3 meses. Uma opção vai renascer para cada um no lugar. E para mim foi isso que aconteceu também com os chineses quando foram para a China. Então, fazer um faroel do povo que vai renascer. Essa comemoração existe muito assim. Agora, eu já vi outras, inclusive eu já vi depois que eu estou no corpo aqui, né? Foi o caso da Ana, por exemplo, que aquilo foi uma coisa de doido. Outra coisa também era aquele negócio que eu chamo de pandeiro que havia lá, negócio. Isso tudo tem, esse processo extrafísico. Você tinha comentado lá do velhinho lá de Nova York, dessa questão da idade dele, né? Já não dava muito tempo e tal, né? E que a vida humana não fica todo mundo encaixado a cronêmica, vamos dizer assim. Como é que é feito esse planejamento do cruzamento cronêmico entre as diferentes vidas? A pessoa encontra com uma numa faixa etária, outra numa outra. Como é que é feito esse planejamento do ponto de vista da Max ProEx? Esse intercruzamento. O caso todo é o seguinte: às vezes tem consciências ou consciências que elas pensam, não, eu devo encontrar com essa pessoa quando eu estiver lúcido, com a idade tal. Nessa ocasião ele vai ter a idade tal. Então eu não preciso de contar com ele porque não vai dar certo. Tá, a diferença, a defasagem é muito grande, o gap entre um e outro. Essas coisas ocorrem. Tem alguma coisa nesse sentido nos livros espíritas, inclusive de André Luiz, que ele fala nessas coisas. Igual aquele casal, não, nós vamos encontrar na esquina da rua tal, na cidade tal, no dia tal, que vai ser amor à primeira vista na esquina tal. Está entendendo? Isso aí era demais, né? Isso é que seria marcar o sniper dando um tiro. Não tem erro. É o processo do Minuteman e o processo pontual do raio laser. Eu acho isso tudo difícil. Tudo isso é ilusão romântica. Na prática, nada disso funciona assim. Porque, por exemplo, no caso que você comenta que você esperou as 2 gerações, essa geração que veio, né, que você estava esperando, planejou isso. Vou encontrar com o Valdo mais ou menos na fase tal, na faixa etária tal e tudo. Teve esse planejamento nesse caso também, né, de quem estava lá para vir. Planejamento até o último minuto, às vezes pode ser mudado tudo. Eu, por exemplo, eu tinha que nascer um pouco antes. Eu demorei a nascer. Aquilo tudo a gente tinha que fazer os planos para ver o que ia dar. Pode ocorrer de antecipação também, Val? Por exemplo, no caso que eu esperar para ressumar. Pode haver de... Pode, às vezes há umas mudanças. Há mudanças sérias. Às vezes um erro de uma pessoa dentro de uma equipe, de uma, vamos dizer, uma Max ProEx, ocasiona uma alteração de vida de um monte de outras. O efeito dominó, né? Tem. É o efeito dominó. Isso é quase que inevitável. Você quer falar? O senhor poderia explicar as diferenças, nuances, entre a recuperação de cons e a recuperação de cons magnos? Os cons magnos são aqueles mais sérios. Por exemplo, você está aprendendo a desenhar. Aí você começa a mexer nas coisas, daí a pouco você começa a recuperar seus cons. Aquilo é natural pelo próprio desenho. Ao passo que você vai acumulando mais experiência, fazendo mais esboço, outra coisa você recupera o seu desenho. Isso é secundário. Agora, por exemplo, um com magno. É a hora que você muda um conceito que você tem, até contra tudo que você estudou na escola formal. Entende? Uma coisa mais avançada, por exemplo, do ponto de vista da sociedade, da fraternidade. É um com magno terrível. Outro,
Você recuperar uma ideia que você já sabia, você recupera aquilo dentro da área do parapsiquismo. Tudo isso são cons magnos de alta expressão, entende? De grandeza maior, magnitude maior, perante, às vezes, o trabalho da sua proex, das coisas que você vai fazer. Eu, na verdade, por exemplo, há muitos anos, eu comecei a pensar, não, o meu negócio é pensionizar, buscando os cons magnos insistentemente, ininterruptamente, dia e noite. Que isso vai me ajudar para fazer esse trabalho da enciclopédia. Entende? Isso aí me ajudou demais. Mas ainda tem muita coisa obscura para mim. Agora, eu também, depois de um certo tempo, eu já não faço tanta questão disso. Eu deixo a coisa acontecer. E eu me predisponho. É aquilo que eu chamo. Eu faço o conceptáculo. Se a concepção vem, é porque outros colocaram lá o germe. Você está entendendo? Eu estou preparado. É como se fosse o útero materno esperando, você está entendendo, o óvulo. Agora, isso é depois que você já tem uma série de considerações para ver. Agora, qual é a consideração mais séria disso que eu tenho? Eu cheguei a essa conclusão há muitos anos. Se os amparadores e aqueles que estão superintendendo esse trabalho, que são do Max Mecanismo Interassistencial, eles veem que eu tenho necessidade de saber isso, eles sabem mais do que eu, quando, de que modo, o tanto, qual a profundidade, a qualidade daquilo que eu vou saber. Então, qualquer pedido meu é ocioso, extemporâneo, deslocado, burro. Você entendeu? Olha a lógica do que eu estou falando. Agora, com isso, eu estou completamente aberto para o acolhimento daquilo que aparecer. Mas eu não fico ansioso, eu não fico afadigado para que haja isso, para que haja aquilo. Isso eu já tirei meu cavalo da chuva há dezenas de anos. Não dá para ser isso. E outra coisa, você perde muito tempo com essas coisas. Quando eu era mais rapaz, etc., tal, ainda tinha umas coisas dessas. Depois disso, não. Agora, outra coisa, o movimento espírita serviu demais para mim. Foram duas coisas que me melhoraram o processo de maturidade sobre essas coisas. Isso, não interessa o que os outros pensam disso. Interessa a convicção que eu tenho dessa realidade. Primeiro, o parto laborioso da minha mãe aumentou o nível da minha maturidade. Segundo, o movimento espírita aumentou o meu nível de maturidade. Não é por causa do movimento espírita, não. É por aquilo que o movimento espírita não tem. Vocês estão entendendo? A hora que eu vi o desfalque, não, isso aqui está faltando. Igual esse negócio que eu estou falando, negócio do perispírito. Estudar perispírito é uma besteira. A gente tem que levar isso para o mental soma. Eu já falava isso desde essa época. Então veja, isso aumentou demais a minha maturidade. Que eu começava a fazer a comparação de uma coisa com outra, e você sabe, certas associações de ideias, se elas são feitas com muita lucidez e racionalidade, elas são imperdíveis. Por quê? Não tem jeito de se discutir, você não vai brigar com isso. Que eu já escrevi sobre isso, o paralogia tem até tópico inteiro, tal. Agora veja, ali é didático, o cara chegou à conclusão, está tudo certo. Então, a hora que tem a coisa lógica é uma coisa, paralogismo é outra coisa. O ilógico, a ilogicidade, é outra coisa. Então, existem coisas que são 100% duvidosas. Tem outras que não, são só 5% de dúvida. Então, aí é que a coisa é diferente, aí que pega o carro. Agora, a partir disso, essas duas coisas na minha vida, o parto laborioso, que quebrou a minha cabeça, rachou tudo, e aquele negócio de eu chorar sem parar, eu fiquei maduro mais cedo. Segundo, foi o movimento espírita, a hora que eu quero elevar o movimento espírita e começo a ver tudo quanto é fratura lá dentro, está entendendo? Tudo quanto é falha, coisa que precisava de compor, está faltando coisa. Aquilo foi, no início foi uma decepção, né? Depois eu agradeci.